Graça e paz aos meus amados irmãos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho na presença de Deus sobre nós, né? A presença de Deus nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, que às vezes, irmãos, a gente não consegue perceber, né? E isso é algo que é de todos os seres humanos, né? Tem dificuldade aí de perceber a presença de Deus por conta da presença do pecado, por conta das adversidades, dos problemas que nós enfrentamos. Isso traz uma dificuldade para nós. Nós temos uma visão muito míope, né? Muito curta, vamos assim dizer, para perceber as coisas de maneira mais profunda, de maneira mais sensível. Mas eu quero chamar a nossa atenção, e aí eu estou nesse grupo também, obviamente, né, de poder estar buscando de Deus a alegria e a graça e a aproximação para poder ouvi-lo, né, nas pequenas coisas, na simplicidade. Às vezes, nós sabemos que Deus ele é invisível, mas ele é real, como diz a palavra do Senhor, né? Mas dá para a gente sentir, dá para a gente perceber, dá para a gente aceitar, dá para a gente compreender o quanto esse Deus se manifesta de maneira muito especial e graciosa nas nossas vidas. É um privilégio para aqueles que percebem o agir de Deus nas pequenas coisas. E a gente, quando percebe isso, a gente tem uma reação muito gratificante, que é de celebrar ao nosso Deus por aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre o tema Seja sensível para perceber Deus nas coisas mais elementares da vida. Eu estou dizendo isso e querendo pensar com vocês sobre isso, porque nós vivemos tão atribulados, os problemas dos dias atuais avolumam, né? E a gente não sabe, às vezes, como enfrentar. Encontramos-nos diante de tantas perplexidades, diante de tanto problema, diante de tanto, sabe, de tanta situação que nos incomoda. Quando nós temos uma conexão com o nosso Deus e uma comunhão maior, nós vamos estar mais sensíveis para perceber exatamente o mover de Deus sobre nós, para perceber as coisas que Ele tem feito sobre nós. Tá? E assim, quando nós vamos olhar para todo esse complexo da criação, né, do universo, da natureza, né, da dinâmica como tudo isso funciona, das estrelas, das galáxias, né, do movimento do vento, das nuvens, da chuva, do relâmpago, do orvalho que cai à noite, das estrelas, da lua, enfim, todas essas coisas que são manifestações da criação de Deus, quando nós paramos para meditar exatamente como isso funciona, nós vamos estar aí entendendo um pouco melhor a graça de Deus e o cuidado de Deus e, por sinal, a presença de Deus em nossas vidas. E há uma promessa no livro do profeta Oséias, que traz para nós, no capítulo 14, versículo de número 5, algo muito interessante que eu queria trazer para vocês. O texto diz assim: Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Há uma promessa de Deus, não é? Para Israel, diante exatamente do contexto em que o povo de Israel estava vivendo. E essa promessa de Deus era que Deus traria, né, o seu povo de volta do cativeiro para a sua terra prometida, né, para a terra prometida que Deus já tinha retirado eles de lá. Né, e ele diz assim: Eu serei para Israel como orvalho, ele vai florescer como lírio e lançará as suas raízes como cedro no Líbano.
Se nós formos olhar a trajetória histórica do povo de Israel, depois, inclusive, dessa promessa, né, trazida pelo profeta Oséias, nós vamos perceber essas coisas acontecendo, essa promessa sendo cumprida. Deus estabeleceu, por exemplo, Israel no seu território. Depois de milhares de anos para frente, hoje nós temos Israel com seu estado estável, estabelecido, garantido. E Israel, ele floresce como lírio no campo. Israel é um dos países menores, mas um país próspero, um país de uma potência muito grande. Porque há uma promessa de Deus para o seu povo. E ele diz que seria como o orvalho. E se nós formos olhar e analisar o orvalho, nós vamos perceber algumas características importantes, que aí eu vou destacar ao longo da nossa conversa, tá bom? Então, há várias figuras de linguagem que nos ensinam sobre Deus. As Escrituras nos ensinam. A Bíblia diz que Deus é sol e escudo, por exemplo. A Bíblia também diz que ele é a minha fortaleza. Ele é o nosso Deus forte. Ele é a nossa torre forte, a nossa cidade de refúgio. A Bíblia diz, né? Então, ele diz que ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. A Bíblia diz. Mas, dentre tantas figuras de linguagem que a Bíblia compara o nosso Deus, eu quero destacar uma figura que é exatamente a figura do orvalho. O profeta Oséias diz que Deus é como orvalho para o seu povo. E aí você se identifica como povo de Deus, né? Você se identifica como filho de Deus. Você se identifica com esta promessa de Deus para a sua vida. Quando ele diz que ele é ou será como orvalho para o seu povo. E orvalho, queridos, ele cai todas as noites. Eu disse isso domingo passado na igreja. Quem estava lá no período da manhã pôde ouvir e também isso. O orvalho cai todas as noites. Agora, imagine aí o maná caindo do céu como orvalho. Essa foi a promessa também de Deus ao tirar o povo do Egito. A Bíblia diz que Deus todas as noites fazia cair do céu o alimento para o povo no dia seguinte. E aqui me faz imaginar aqui um mistério de Deus para com o povo. A Bíblia não diz que o povo via o orvalho caindo. A Bíblia diz que o povo ia dormir e no outro dia cedo se levantava e ia apanhar o orvalho ao redor de onde eles estavam. E aí eles apanhavam o orvalho, não, o maná. Eles iam apanhar o maná que caía do céu toda noite, como alimento para eles comerem durante aquele dia. Durante 40 anos foi assim. Deus intervindo, sem que o povo percebesse, sem que o povo, aliás visse Deus derramando o maná. E como o orvalho, Deus também está presente, se manifestando na minha vida e na sua vida, muitas vezes sem eu e você perceber. Há um desafio para mim e para você ser sensível para perceber Deus agindo nas coisas mais elementares da vida, nas coisas mais simples, nas coisas que parecem invisíveis. E o orvalho cai todas as noites. A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto a gente dorme. Para a gente não perceber, para a gente não ver. E assim é a presença de Deus com você diária e continuamente. Deus, às vezes, nos dá coisas, inclusive durante o dia. O orvalho só cai à noite, mas às vezes Deus se manifesta em nossas vidas durante o dia e a gente não sabe, a gente não percebe.
O Salmo 121, dos versos 6 a 8, ele diz que de dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a tua vida. E aqui eu quero lembrar de um testemunho de uma irmã que foi ovelha minha, vamos assim dizer, quando eu estava em uma das igrejas no interior do estado do Mato Grosso. Ela teve o seu esposo com um problema sério de saúde, problema de coluna, que foi preciso ser tratado no Sara Kubitschek, lá em Brasília. E ela morava, ela foi ficar lá fazer o tratamento dele, passou lá uns 3 meses, sei lá, passou bastante tempo lá fazendo o tratamento. Inclusive ele ficou bom, mas ficou paraplégico, né? E ela tinha, na ocasião, uma filha, criança, bebê, e ela pegava o ônibus de onde ela morava para ir para o hospital visitá-lo todos os dias. E de onde ela morava para o hospital era muito longe. Era cerca de 1 hora de viagem de ônibus, esses ônibus urbanos e tudo mais. E o ônibus, como era distante, o ônibus passava de hora em hora, né? Então, se ela perdesse o horário que ela pegava todos os dias esse ônibus, ela perdia a visita, porque lá no Sara Kubitschek tinha um horário para ela entrar da visita. Quando foi num determinado dia, e ela todo dia pegava o mesmo ônibus, no mesmo ponto, e pegava, sentava na mesma cadeira, né, do ônibus ali na frente, pertinho da porta, com a nenenzinha dela. Nesse dia, ela arrumou, e sempre ela fazia esse ritual, arrumava a criança, deixava a criança pronta, e ia se arrumar. Depois, quando ela se arrumava, pegava a criança, ia para o ponto do ônibus, chegava próximo do horário que o ônibus passava, e ela pegava o ônibus e ia ver o esposo lá no hospital, visitá-lo. Nesse dia, né, ela arrumou a neném, deixou a nenenzinha pronta e foi tomar banho para se arrumar. Quando ela terminou de tomar banho, a neném tinha tido uma desinteria forte, e ela teve que dar o banho à criança, limpou a criança, deixou a criança lá e foi se arrumar. Quando ela volta para pegar a criança para ir para o hospital, a criança sujou de novo. Ela teve que parar não pôde sair na hora. E nessa luta, né, de trocar a criança, de limpar a criança para ir, ela perdeu o ônibus, perdeu o horário. E naquele dia, se ela tivesse pego aquele ônibus, ela podia ter morrido. Porque aquele ônibus que ela ia pegar naquele horário, o motorista teve um ataque fulminante, né? Um ataque cardíaco. E perdeu o controle do ônibus. O ônibus bateu num poste. E o motorista faleceu. E ela disse: se eu tivesse pego aquele ônibus, eu acho que eu não teria escapado também. Então Deus me livrou de uma tragédia. Porque Deus, ele está presente conosco todos os dias, em todos os momentos. E às vezes acontecem circunstâncias que nos proporcionam livramentos. E nós precisamos estar sensível para perceber Deus nas coisas mais elementares da vida. Às vezes nas coisas que nós nem percebemos. Porque o guarda de Israel nos protege. Ele é como o orvalho que, ainda que a gente não veja, ele tem o seu valor e a sua ação em nossas vidas. Ele protegerá a tua vida. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Perceber exatamente Deus na dinâmica do seu dia a dia, na sua rotina, na sua agenda, é algo que nós precisamos perceber. O Salmo 127 nos diz que devemos ter nossas vidas conduzidas por Deus, sendo inútil se preferirmos deixar Deus de lado. O verso 2 nos diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. É preciso a gente deixar Deus conduzir a nossa vida
e a nossa história. Precisamos perceber o cuidado de Deus nas pequenas coisas. O orvalho cai sem estardalhaço dos trovões e sem o impacto dos relâmpagos. Assim é a presença de Deus com você, meu querido irmão. Muitas vezes, Deus está presente na sua vida através das coisas mais simples. Mais simples. E aqui eu já trouxe esse outro testemunho que eu vou contar agora, mas eu acho que é apropriado. Com toda essa pandemia do Covid-19, nós sabemos que um dos países que mais sofreu com a pandemia foi a Itália, né? E conta-se um episódio de um senhor de 93 anos que ficou doente de Covid e foi ser tratado no hospital, ficou um dia entubado. Os outros dias não precisou de intubação, mas precisou de ventilação mecânica. E quando ele terminou o tratamento, os médicos chegaram para ele e disseram: o senhor precisa pagar um valor X ali, se não me engano, 500 euros, parece, sei lá. Um valor X lá pelo uso do respirador. E aquele homem começou a chorar, 93 anos. E aí os médicos dizem: mas não precisa chorar, o senhor não tem condição de pagar, como é que... Mas é preciso dar um jeito para pagar. E os médicos ficaram tentando consolar e fazer com que ele superasse ali aquele momento de choro, sem entender, na verdade, porque ele estava chorando. E aquele homem olha para os médicos e diz: o meu choro não é porque eu tenho que pagar o aluguel do respirador mecânico, porque eu posso pagar. O meu choro é porque eu passei 93 anos da minha vida respirando sem agradecer a Deus pelo ar que eu respiro. Aí eu passo um dia no hospital e eu preciso desse aparelho, eu preciso pagar esse valor. Então, o meu choro é de arrependimento, porque eu não agradeci a Deus pelas pequenas coisas. Queridos irmãos, nós sabemos que o ar que nós respiramos é um exercício involuntário, né? Há alguns órgãos do nosso organismo que eles funcionam involuntariamente. O coração funciona involuntariamente, o pulmão funciona involuntariamente. A gente não precisa comandar do nosso cérebro para que o nosso coração bata. A gente comanda os braços, as pernas, o movimento aí, né? Mas alguns outros movimentos nossos, não. O ar que nós respiramos é coisa elementar. No entanto, ele é essencial para a nossa vida. E ser sensível para perceber o mover de Deus, a intervenção de Deus, a bênção de Deus sobre nós, é algo que nós precisamos ter. Então precisamos perceber o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Muitas vezes, Deus está presente na nossa vida através dessas coisas mais simples. O agir de Deus não está presente apenas nos fatos extraordinários, mas nas coisas ordinárias, ou seja, naquelas coisas sistemáticas, diariamente que elas acontecem, e que a gente, envolvido com tantas atividades e preocupações, a gente não consegue perceber que Deus está agindo nessas coisas ordinárias. Por exemplo, o pão sobre a nossa mesa, o ar que você respira, a proteção diária dos seus filhos que vão e voltam da escola, Deus guardando, protegendo. Tudo isso é cuidado de Deus. Perceba o movimento do universo. Tudo funciona girando, né? E Deus nos protegendo aqui no planeta Terra, sem que sejamos atingidos por nenhum ser celestial desse, vamos assim dizer, né? Um astro desse, um asteroide, um outro planeta, enfim, algo, né, que está aí solto no espaço. Então, tudo isso é cuidado de Deus.
Perceba sem alarde o agir de Deus sobre a sua vida. Ele está vindo sobre você como o orvalho. E vale destacar outra característica do orvalho. Ele tem a característica de refrescar e renovar os campos depois de um dia de sol causticante. Pois então, desta mesma forma, meu irmão, minha irmã, Deus também vem sobre sua vida depois das lutas ou mesmo em meio ao cansaço. Depois das lágrimas ou em plena alegria, Deus está presente. Depois do aperto ou mesmo em relaxamento das adversidades, dos problemas. O fato é, querido e querida, que Deus vem tanto para renovar as suas forças, como para celebrar com você os seus momentos de satisfação. Então perceba Deus nos momentos de alegria e de tristeza. Perceba Deus quando você derrama lágrimas de choro, de alegria, de tanto rir, como também quando você derrama lágrimas de tristeza e pela perda de alguém. Deus está se manifestando, Deus está presente nesse momento. Ele ainda se manifesta quando você está desolado. Ele se manifesta para consolar o seu coração e para encher a sua vida de paz. Deus é como orvalho para você. Ele refresca a tua alma. Ele te fortalece no seu momento de dor. Ele te dá renovo no dia de amanhã. Creia nisso. Celebre, perceba Deus nas coisas mais elementares da vida. Se você tem vivido tempos difíceis, que de repente te levam aí, por força das circunstâncias, a reclamar, a não perceber Deus, a não estar contente, a murmurar, eu quero dizer que você pode pensar diferente. Você pode sentir Deus nas coisas mais pequenas da vida, porque Ele está presente. É uma questão de você querer que Deus se manifeste. Aliás, é uma questão de você querer perceber Deus se manifestando nas pequenas coisas, nas coisas mais elementares da sua vida. Desejo que Deus te abençoe e te faça cada dia olhar para o autor e consumador da fé. E que você, ainda que não veja o orvalho cair, ainda que o orvalho caia nas horas mais escuras da vida, eu quero dizer que Deus também vem e cai como luva na sua vida para te dar direção. Se você estender os seus braços para Ele, se você aceitar o cuidado dEle, se você abrir os olhos para perceber nas pequenas coisas o agir de Deus, você será alguém que vai celebrar e aplaudir o nome do Senhor, porque você percebe Deus como orvalho na sua vida. Que Deus te abençoe e te dê graça e alegria de poder viver e perceber Deus nas coisas mais elementares. Amém, querido? Deus abençoe em nome de Jesus.